a gente vai abordar um conceito fundamental, que são os distúrbios do metabolismo ósseo no paciente com doença renal crônica. Esses distúrbios do metabolismo ósseo, eles são considerados um capítulo à parte no quadro clínico da doença renal crônica, e as bancas sabem muito bem que a maioria dos candidatos odeia estudar esse assunto, tem muita dificuldade de entender esse metabolismo, e por isso elas cobram ano após ano questões sobre isso, e sempre são questões com grande índice de erro. Aqui a gente não vai abordar de uma maneira extremamente aprofundada, a gente vai tentar simplificar para que você acerte quase todas as questões sobre esse assunto. Então vamos começar pela fisiopatologia. Como que começa o distúrbio do metabolismo ósseo? Isso, mais uma vez, reforçando, é uma simplificação. Na verdade, é multifatorial, existem vários mecanismos envolvidos, mas eu vou falar sobre os principais, que são aqueles cobrados em prova. A maneira que você vai entender é que o paciente com doença renal crônica, ele começa a ter um acúmulo de fosfato. Ele começa a ter dificuldade de excretar o fosfato no ritmo que ele deveria. Então, primeiro começa a ocorrer um acúmulo de fosfato e, ao mesmo tempo, em paralelo, existe uma diminuição na síntese do calcitriol. O calcitriol é a vitamina D ativa e essa síntese é feita nos rins. Começa a haver um acúmulo de fosfato e uma queda de síntese de calcitriol. Esses dois fatores somados, eles geram uma hipocalcemia. Por quê? Primeiro porque o fosfato em excesso, ele se liga ao cálcio iônico, o cálcio na sua fração livre, que é exatamente aquela fração metabolicamente ativa que faz as funções orgânicas, e por isso existe uma redução do cálcio na sua fração ionizada. Ao mesmo tempo, o calcitriol, ele estimula a absorção de cálcio no intestino. Então, a queda de calcitriol também gera uma redução na absorção intestinal de cálcio. Então, esses dois efeitos combinados, eles levam a uma hipocalcemia. E aí, mesmo que você não lembre dos mecanismos regulatórios do cálcio, é importante que você saiba que o principal estímulo para que as glândulas paratireoides produzam e secretem o PTH é exatamente uma hipocalcemia. Quando reduz a concentração de cálcio no sangue, praticamente automaticamente, as glândulas paratireoides aumentam a sua produção de PTH. Então, esse é o quadro clínico típico, é o quadro clínico mais comum do distúrbio do metabolismo ósseo. Paciente com excesso de fosfato, paciente com queda do calcitriol, um paciente com queda de calcemia e aumento de PTH. Isso é o que a gente chama de hiperparatireoidismo secundário. Então, nesse caso, o paciente tem uma doença de alto turnover ósseo. Se vocês não lembram, o PTH ele estimula a reabsorção de cálcio dos ossos. Então, por isso que existe um alto turnover, o paciente tem um aumento de risco de fraturas, existe uma maior atividade osteoclástica, e isso é o que a gente chama de osteite fibrosa, que é o espectro mais comum da doença óssea associada à doença renal crônica. Então, o principal quadro clínico, o principal espectro clínico do paciente com doença renal crônica relacionado aos ossos é exatamente a osteite fibrosa, que é uma doença gerada por um hiperparatireoidismo secundário. O problema é que não existe apenas um espectro de doença óssea na doença renal crônica. Na verdade, existe uma outra hipótese, que é o paciente que não responde com um hiperparatireoidismo secundário. Normalmente, esse paciente vai ser aquele paciente tratado, o paciente que já está tendo uma restrição de fosfato na dieta, que já está usando quelante de fosfato, e principalmente o paciente que já está tendo uma reposição tanto de vitamina D quanto de cálcio. E aí eu basicamente resumi, o tratamento da doença óssea na insuficiência renal crônica. Se o problema é um excesso de fosfato e uma queda de cálcio e vitamina D, o tratamento vai ser exatamente, primeiro restringir o fosfato da dieta, depois usar quelantes de fosfato, substâncias que se liguem ao fosfato, e depois, se não der certo, a gente vai repor tanto a vitamina D quanto o cálcio. O grande problema é que para pacientes que já tinham a doença, que já estavam com alterações no metabolismo ósseo, ao receber esse tratamento, esse paciente tem uma queda dos níveis de PTH. As glândulas paratireoides, que estavam compensando o problema com o excesso de PTH, elas são inibidas pelo tratamento, e por isso o paciente começa a ter uma doença que antes era de alto turnover ósseo, ela passa a ser uma doença de baixo turnover ósseo, tanto com uma diminuição na atividade osteoclástica, como também uma redução da atividade osteoblástica, a construção, a síntese do osso. Então, isso é o que a gente chama da doença adinâmica óssea. Então, é uma síndrome que é bem parecida com a osteite fibrosa. Na verdade, elas são dois polos diferentes da mesma doença. A doença são os distúrbios ósseos do paciente
com doença renal crônica. E aí existe o espectro da osteite fibrosa e existe o espectro da doença óssea dinâmica. Ainda existem outro espectro, mas eu não vou entrar nisso, dificilmente vai cair em prova, que é a osteomalácia. Normalmente a osteomalácia vai estar relacionada à intoxicação por alumínio e isso atualmente é incomum, porque antes o alumínio era usado na diálise, hoje não é usado exatamente por conta desse risco.